A paz do Senhor, meus irmãos, você que acompanha essa aula, que nós entramos hoje aqui, a quinta aula, conhecendo o Espírito Santo, né? Vamos comentar aqui a respeito sobre o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, alguém que convive conosco diariamente, essencial para as nossas vidas. Hoje eu estou aqui com o nosso querido irmão Fábio, lá do Príncipe de Gales. Prazer estar com o irmão, para nós comentarmos acerca desse assunto que é muito importante, né, irmão Fábio? Sim, sim. Esse assunto aí, ele é de extrema importância para nós aí. Muito importante, muito atual. Bom, primeiramente, né, eu queria agradecer o retorno aqui, o convite do pastor Éden, e é um prazer estar conhecendo o Natan. E mais uma vez está tendo a oportunidade de fazer algo tão importante que é falar sobre a palavra de Deus. E, sem perda de tempo, reforçar a importância. Conhecer o Espírito Santo é um tema bem atual, irmão Natan, porque contrasta aí com o contexto geral que nós vivemos no mundo pós-moderno, né? Então, o desafio é falar de espiritualidade e falar aí no que o mundo pós-moderno ele prega, né? Que é a racionalidade exacerbada, ou seja, tudo tem que ser explicado pela lógica, né? E conhecer o Espírito Santo, eu acredito que vai dar, né? O estudo sobre o Espírito Santo dá um equilíbrio aí entre fé e razão. Acho que é bem bacana, bem atual. Perfeito. O Espírito Santo, além de essa importância para nós entendermos, principalmente no mundo hoje, né, que é um mundo, entre aspas, né, muito científico, muito da razão, apesar de que muitas das suas ideias fogem totalmente o óbvio, né? Mas estudar o Espírito Santo é interessante porque além dele ser alguém ou um Deus que é transcendente, foge, né, à nossa capacidade intelectual, ele, apesar de tão grande, tão maravilhoso, ele se relaciona conosco, não é verdade? Ele se relaciona com cada um de nós, especialmente quando aceitamos a Jesus, ele faz morada, né, dentro de nós. O Espírito Santo ele está convivendo conosco diariamente, né? Podemos, não só o Espírito Santo, mas quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós vamos ali Deus, né, falando com Moisés, né, ali em Êxodo 33, Deus falando com Moisés de maneira muito aberta, na verdade. E assim como Deus falava com Moisés, o Espírito Santo também interage conosco. Interage conosco através da sua palavra, através do relacionamento conosco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer que nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está vivendo junto conosco. Ele se relaciona conosco. Não é verdade, irmão Fábio? Sim, Natan, sim. O estudo em si, né, aqui a lição, ele aborda, né, o Espírito Santo, tema ao qual, né, de hoje é um ramo da teologia que chama pneumatologia, e é justamente, né, a gente vive um momento ímpar na história. Por quê? A gente conversou nos bastidores, né? Hoje, com o advento do pentecostalismo, então o tema pneumatologia está bem em pauta, bem discutido, eu acredito que está bem latente nos seminários, né? E o fato é, independente da linha teológica, né, as doutrinas secundárias sobre o Espírito Santo, a principal, né, vamos dizer assim, o pensamento primário, né, é que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, uma pessoa, um indivíduo, ele tem faculdades. Então, a pessoa tem faculdades. Então, a gente tem sentidos, né? Então, a gente vê, a gente ouve, a gente fala. Nós temos tato, os 5 sentidos do ser humano. E nós temos as faculdades da alma, que é o intelecto, o sentimento e a vontade. E isso define uma pessoa. E, biblicamente, nós vamos ver no decorrer, a lição também traz vários exemplos. Acho que é bacana esse insight aí para o professor, né? Esse reforço sobre o que é uma pessoa.
Então, para ser considerado uma pessoa, precisa ter essas faculdades. E, biblicamente, no decorrer da lição, nós temos vários relatos bíblicos do Espírito Santo falando, do Espírito Santo direcionando, do Espírito Santo agindo ali como uma pessoa principal, né? Separando pessoas, né? Expondo a sua vontade. Então, eu acho que é importante, né? Quando a gente vai defender a fé ou explicar para uma classe, também dar esse insight aí, reforçar. O que é uma pessoa? Então, por que a gente acredita que o Espírito Santo é uma pessoa? Por quê? Ele tem vontade, ele tem intelecto, né? E ele tem sentimento. Né? Então, esse conceito de definição é importante quando a gente vai estudar o Espírito Santo. Perfeito, irmão Fábio. É interessante mesmo isso aí, o irmão puxou essa linha, porque às vezes a gente pensa no Espírito Santo como um instrumento de Deus, né? Sim, sim. Deus, manda o seu Espírito Santo, né? Deus, faça com que o Espírito... Como se o Espírito Santo fosse um instrumento de Deus, sim, mas sim. o Espírito Santo ele não é um instrumento, ele é também o próprio sim, Deus, sim. né? Nós podemos falar com o Espírito Santo diretamente, né? É interessante o que o irmão falou e realmente, lá em Atos, na verdade, o Espírito Santo falava com Paulo, né? Falava, não vai para ali, vai para lá. O Espírito Santo impedia Paulo de ir em determinadas localidades, pedia para ele ir para outras localidades, né? Então nós entendemos que o Espírito Santo ele é um agente com vontade própria, né? Ele não é simplesmente um cumpridor de vontades do Deus Pai, da primeira pessoa, mas ele toma suas atitudes, toma suas decisões, né? Esse é um princípio, né? Por exemplo, a gente pode surgem algumas perguntas. A gente pode orar para o Espírito Santo? Obviamente que pode, né? Porque ele é Deus. Só que quando a gente vai para a definição da Trindade, é importante, né? Acho que é importante dar uma definida aí em Trindade. Por quê? A Trindade, ela fala de coeternidade, né? Co-substância, né? Então, assim, não tem... são três pessoas distintas, mas o único Deus. Só que Deus, ele trabalhou, obviamente, né? A gente vê o trabalhar, né, das personalidades divinas de forma distinta. Deus trabalhou na criação, Cristo trabalhou na salvação e o Espírito Santo trabalha como? Na nossa santificação. Né? Então, o Espírito Santo, ele ouve também a nossa oração. E até lá em Romanos, traz uma menção importante que fala assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele tem essa atuação importante na vida do cristão, de revelar a Deus e revelar o Filho. Né? Nesses últimos dias, o Filho, né? E também o Espírito Santo, ele hoje, Deus criou, Jesus salvou, e o Espírito Santo, ele tem um papel, né, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem o Espírito Santo não tem como ter igreja, porque somente com a ação do Espírito Santo, através do processo da regeneração, que ocorre o novo nascimento. Então, essa é a ideia, né? Quando a gente se refere a Deus, a gente está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porém, no projeto de Deus para o homem, no projeto de Deus do universo, existem papéis bem claros e distintos das pessoas, da deidade. Uma coisa maravilhosa, né, irmão Fábio? Porque a Trindade é um dos mistérios, né, que o ser humano tem muita dificuldade de compreender, né? Às vezes você estuda, você compreende, você aceita pela fé,
mas fica aquele ponto, né? Fala, nossa, mas isso é algo que transcende a minha capacidade de compreender, né? De visualizar, né? Assim como a eternidade de Deus, né? Você imaginar um Deus que não teve começo, né? E também não tem fim, é algo maravilhoso para nós, porque nós entendemos que nós servimos um Deus que está muito acima de nós. Sim. Né? E o Espírito Santo faz parte dessa trindade, né? Tanto é que na Bíblia, quando nós vamos ler, é interessante porque, especialmente no contexto judaico, o nome é muito importante. Então, na Bíblia, nós notamos que Deus muda o nome das pessoas. Né? Hoje, na nossa sociedade, a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque as pessoas geralmente, né, não todas, mas, vamos dizer, uma grande parte delas escolhe o nome mais por causa da estética, né, porque achou um nome bonito. Mas no contexto judaico não era assim, né? Sim. A pessoa tinha um nome por causa do significado. Deus mudava o nome, não porque ele achava o outro nome mais bonito, mas porque, de certa maneira, ele estava mudando o rumo da vida da pessoa. E justamente Deus também recebe nomes que indicam quem ele é, Sim. que indicam alguns de seus atributos. E assim é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de alguns nomes que indicam quem ele é, a sua grandeza, essa grandeza que nós estamos falando da Trindade, né? Temos ali, por exemplo, o Efésios 1:13, chamando o Espírito Santo de Espírito Santo da promessa, né? Temos ali 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, dizendo o Espírito da glória, né? Mostrando aí o esplendor do Espírito Santo. Temos espírito de adoção, né? Romanos 8:15, indicando a nossa filiação em Deus. E muitos outros textos que nos indicam o nome do Espírito Santo, indicando o quê? Seus atributos, né? E os atributos do Espírito Santo, eles são, de maneira muito direta, iguais aos atributos de Deus, né? Então Deus Pai, vamos dizer assim, a primeira pessoa da Trindade, ela não tem atributos que o Espírito Santo também não tenha, né? Assim como o contrário é verdadeiro, o Espírito Santo não tem atributos que Deus também não tenha, Deus Pai. A Bíblia revela também esses atributos, indicando que o Espírito Santo, ele é Deus. Meu irmão, Fábio. Sim. Então, falando aí só para pôr mais um insight sobre a Trindade, né? O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como o irmão bem frisou, não pode ser inseparáveis, né? Na teologia, a gente estuda, né, sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, a ação, né, vamos dizer assim, no projeto da salvação do ser humano, da criação, foi diferente. Mas na essência, como o irmão bem frisou, né, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, os atributos comunicáveis e incomunicáveis são os mesmos, né? Então, os atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência, a onipresença, a onisciência, transcendência, imanência, a imutabilidade, a inerrância, enfim, soberania, também nós vemos na pessoa do Espírito Santo. Então, como o irmão bem frisou, quando a gente fala o Espírito Santo da promessa, espírito de adoção, o Espírito de Cristo, então tem essa correlação. Para ser o Espírito de Cristo, tem que ter a mesma atribuição de Cristo. E, obviamente, né, o Espírito Santo, ele vai comunicar os atributos comunicáveis de Deus, né, que são os atributos que podem ser, vamos dizer assim, desenvolvidos no ser humano, né, que podem ser replicados, a palavra melhor, no ser humano, que é o fruto, na realidade, é o fruto do Espírito, né, que está lá em Gálatas capítulo 5, que é a longanimidade, a benignidade, temperança, a fé de fidelidade. Então, esses atributos que está na essência, no caráter de Deus, está na essência, está no caráter de Cristo e também está na essência e no caráter do Espírito Santo. Que eu sempre falo, né?
em algumas ministrações, que os atributos comunicáveis não têm, eles não são assim transcendentais, mas eles são ordinários. E o efeito deles é assim, você faz e já tem o resultado. Então é impossível a pessoa ser longânima e não ter a paciência como consequência de ser longânimo, né? É impossível a pessoa ser benigna e não ser bom por consequência de ser benigno, né? Então, é causa e efeito ali esses frutos, né, comunicáveis do Espírito Santo, que também apontam para a deidade. Então, se a gente pegar as três primeiras dimensões do Espírito Santo, que é a alegria da salvação, paz que excede todo entendimento, né, e o amor, ágape. Então, esses três apontam para o Pai, né? Os outros três, que é bondade, benignidade e longanimidade, ele aponta o quê? Para uma relação na horizontal, que é o desenvolver da pessoa na igreja. E os últimos três, fé, temperança, mansidão, justamente o seu o que eu falo assim, é o autodesenvolvimento. São virtudes, né? São dimensões do fruto que vai te levar para uma santidade, né? Na realidade, vai ter um impacto espiritual, diretamente espiritual. É impossível você não praticar a mansidão, a temperança e a fidelidade e não ter uma progressão, vamos dizer assim, espiritual. Então, quando a gente olha numa dimensão mais macro, está tudo ligado, né? Não tem discordância entre as pessoas, não tem compatibilidade entre os atributos. Eles são complementares. Perfeito, irmão. Fábio, uma coisa maravilhosa também, contribuindo aí para essa questão dos atributos, é a respeito da ação, né? Quando nós lemos na Bíblia, nós fazemos vamos dizer assim, essa sistematização, né? Deus criou, Jesus salvou e o Espírito Santo santifica. Mas nós também podemos ver ali que o Espírito Santo ele está presente na criação, né? Sim. Na salvação, né? Enfim, Jesus também na santificação. A gente faz essa sistematização por conta do entendimento bíblico, né? Sim. Mas, por exemplo, lá no texto de Gênesis 1:2, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Um teólogo chamado T.P. Simon, ele vai dizer que essa palavra pairar dá a ideia de chocar, né? É interessante porque Deus, ele cria, né? A Bíblia diz que ele vai dizendo aí que haja, mas antes dele criar, está o Espírito Santo ali preparando a criação, né? Como uma ideia de chocar algo novo que estaria por vir, que Deus ia fazer acontecer, né? Em Tito, capítulo 3, versículo 5, vai falar sobre o Espírito Santo presente ali na regeneração. Romanos 8:11 vai dizer que ele está presente também na ressurreição. Ou seja, o Espírito Santo, ele também faz as coisas que Deus faz. Além de ter os mesmos atributos, ele também faz as coisas que Deus faz, né? O irmão falou ali, né, da onisciência, onipresença, né, onipotência, que são, vamos dizer assim, os atributos talvez mais conhecidos de Deus, né? Mas o Espírito Santo também ele é eterno, né? Hebreus 9:14 vai dizer que ele é eterno. E ele consegue fazer o que Deus faz, né? Ele tem o mesmo poder de Deus, Pai, e Jesus também, né? E Jesus também entra nessa conversa, né? Então, os três, eles apresentam tanto os mesmos atributos quanto as mesmas ações. Um texto muito bom de nós entendermos isso é lá em 1 Coríntios 12, né? Vamos abrir ali a Bíblia só para a gente, né, a respeito dos dons, não é verdade? Que ele vai dizer o seguinte, ó, capítulo 12, versículo 4. Aqui está falando o texto que os irmãos conhecem, mas para nós entendermos essa questão da ação do Espírito Santo, a ação de Cristo, a ação de Deus, quase que concomitante, né?
Versículo 4 diz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas no versículo ele vai dizer, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aqui ele usa Senhor. Quando Paulo usa essa palavra Senhor, ele está falando de Jesus. Mas sempre que Paulo geralmente usa essa palavra Senhor, ele vai falar do Senhor Jesus Cristo. E olha o 6, e há diversidade de realização, mas é o mesmo Deus. Então nós vemos ali os que realiza tudo em todos. Nós vemos os três, de certa maneira ali, no mesmo pacote que o apóstolo Paulo insere os três, em 3 versículos diferentes, mas quase que na mesma ação de distribuir dons, ministérios, realizações. Isso por quê? Porque o Espírito Santo ele está presente entre nós, mas de certa forma Deus e Jesus também, né? Deus Pai e Jesus também. Não é verdade, irmão Fábio? Não, é super pertinente aí o que o irmão colocou. E o que é importante, né? Eles agem de forma concomitante, né? Não divergem entre si. E até por um adendo aqui, eu estudei quase 2 anos na Testemunha de Jeová. E eles não têm esse entendimento. Né? Então, se você pega uma tradução Novo Mundo, eles vão forçar o texto, principalmente quando a gente fala sobre o Espírito Santo, né? A força ativa de Deus. Então, tem muito essa ideia. Então, se a gente for fazer uma exegese do texto, sempre vai dar ideia, né, sobre o Espírito Santo, por isso que vem o termo em pneumatologia, de pneuma, né, de vento, no Novo Testamento, no grego vento, né, no hebraico ruach, né, a ideia do sopro de Deus. Então, se a gente não fizer uma hermenêutica correta, né, honesta, a gente pode incorrer nos erros dessas interpretações. Não, o Espírito Santo é o sopro de Deus, é uma força ativa de Deus. Mas a Bíblia inteira, assim, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela traz pontos bem evidentes, né? Bem evidentes que o Espírito Santo é uma pessoa, né, distinta do Pai e do Filho. Né? Então, foi bem colocado aí pelo irmão aí. Perfeito, irmão. Irmão Fábio, né? Não sabia dessa informação. O irmão estudou junto com o pessoal lá, mas é interessante, né? Até o irmão, se o irmão quiser falar a respeito de uma coisa que geralmente o pessoal não compreende, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Às vezes parece que o Espírito Santo, de repente, apareceu no Novo Testamento. Só Atos para frente é Espírito Santo. Mas quando nós olhamos a Bíblia, ele está na Bíblia toda ali, né? Sim, sim. Né? Como é que é essa questão, irmão Fábio? Eu até trouxe aqui em Gênesis, Números, né? Em Números 11, né? Acho que é Números 11. Deixa eu confirmar aqui, se não me falha a memória aqui. Números 11. Eu só li, eu não marquei, o irmão falou, eu me lembrei aqui. Então, em Números 11, a passagem de uma ação do Espírito Santo, Números 11, 25. Então, o Senhor desceu numa nuvem, ele falou, e tirando do Espírito, está em letra maiúscula, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, tá tendo, né, estudos, pessoas eruditas estão debruçando na ação do Espírito Santo do Velho Testamento, porque até entra assim a questão, o Espírito Santo agiu, teve batismo com o Espírito Santo, teve ação extraordinária do Espírito Santo no Velho Testamento? Teve. Aqui é uma passagem bem clara que teve uma ação do Espírito Santo. E alguns hoje estão trazendo a ideia que esse profetizar aqui é justamente
porque tanto a profecia como a elocução, como você traduzir, né, você interpretar a língua, é um dom de elocução, né, está na mesma classe. Então, aqui traz a ideia, né, muitos já tem estudos sobre a pneumatologia, que isso aqui foi uma manifestação sobrenatural de línguas. Então, já tem esse estudo, já tem esse entendimento sobre a teologia. E assim, como é que o Espírito Santo atuava no Velho Testamento? Então, é o conhecimento clássico, né, o entendimento clássico que ele atuava em pessoas específicas e em ocasiões específicas. Então, ele atuava sobre reis, sobre profetas e sobre sacerdotes, né? Essa eram as pessoas, a classe de pessoas que o Espírito Santo tinha manifestação. Porém, aqui é um caso isolado, né? Por isso que eu li. Deus tirou da porção que tinha no Espírito de Moisés e repartiu sobre outras pessoas, né? E isso foi causou tanto choque, né, que o próprio Josué, ele falou: Senhor meu, proíbe essas pessoas, né? Josué falou para Moisés. Aí Moisés falou assim, Moisés, porém, ele disse: tens tu ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Nessa ocasião até respingou lá em Eldade e Mildade, lá nos seus dois que falou também. Então, no Velho Testamento, os homens que tinham a visão de Deus, né, eu acredito que eles tinham, né, tanto que Isaías escreveu, né, sobre Ezequiel escreveu sobre o povo de Israel que vai trocar o coração de pedra para o coração de carne, e tudo isso apontava para o dia de Pentecoste, né? Então, o Moisés aqui, inspirado pelo próprio Espírito, ele já deixou, vou ser prolixo agora, né? Ele já deixou uma deixa, né? Que o desejo dele era que todo o povo profetizasse, né? Então, e esse também deve ser o desejo da Igreja de Cristo, né? Todos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, ele quer que os homens busquem os dons, né? Paulo falou assim, olha, eu queria que todos falassem línguas, né? Então, o desejo de Paulo é que e a igreja de Corinto tinha essa característica, né? Tinha muito problema lá. Tinha. Né? Mas era uma igreja, quando fala de carisma, era uma igreja que os dons eram latentes ali, né? Então, tinha todos os tipos de dons lá. Né? Era uma comunidade naquela época que buscava, né, os dons e se beneficiava, né, e buscava esse recurso de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Então, como o desejo de Moisés aqui era que toda a congregação de Israel fosse profeta, né? E isso também tem o entendimento de Paulo. Paulo, como um líder espiritual, ele também tem esse entendimento, que ele manda busque com zelo os dons. Né? Busque os melhores, né? Os melhores dons. Então, assim, hoje a gente vive num mundo secularizado, como eu falei para o irmão aqui, até eu fiz uma escala aqui, né? Que o Espírito Santo, ele compete, olha só. Então, a gente vê lá a evolução da igreja, né? Os primeiros 300 anos foi realmente a formação da igreja, né? Foi o reforçar a fé. Depois a gente teve um período da defesa de Cristo como Deus, com duas naturezas, enfim. Depois a gente teve a reforma, aí veio 3 movimentos humanistas que são antagônicos à ideia do Espírito Santo, que nós temos a renascença, que traz o homem como centro do universo. Nós temos o iluminismo, que traz a ideia que tudo tem que ser explicado pela razão. E hoje, assim, o que reverbera muito, né, é o liberalismo teológico. Né? Então, hoje em dia,
que eu entendo, no meu entendimento, o que é o antídoto para essas ideias que afastam o homem de Deus? É justamente o aprofundamento, o entendimento sobre o Espírito Santo. Isso eu acredito que vai dar um norte para a igreja e a igreja vai estar protegida, né, contra essas ideologias humanas. Maravilha. Para contribuir, tem um livro muito bom que fala a respeito desse profetizar aí do Antigo Testamento, que é um livro chamado A Teologia Carismática de Lucas, né, do homem chamado Roger Stronstedt. Roger Stronstedt. E o professor aí, o irmão que quiser ler, comprar esse livro é muito bom. E é um livro, não é grande, tá? Um livro pequeno, tá bom? E ele vai mostrar que esse profetizar, realmente você tem o profetizar, que é o do profeta, que ele vai falar a respeito, né, da vontade de Deus. Você tem esse profetizar, que é o que hoje a gente conhece como o dom de línguas. Né? Já no Antigo Testamento. Teve o caso aí dos 70, teve o caso de Saul, né? Que profetizou junto com os profetas lá, tal. E é muito interessante isso. E até, irmão, assim, o irmão Natan, hoje, né, de uns 20 anos para cá, né, assim, a gente, a Assembleia de Deus, falar da Assembleia de Deus, né, a gente sempre teve teve um período de aversão ao estudo teológico, né? Então, a gente até a década, até os idos ali dos anos 90, final dos anos 90, a gente tinha basicamente um livro teológico, né? Que era do Perman, Meyer Pearman. Meyer Pearman, né? E você vê, ali era, apesar dele ser um cara, um escritor bem profundo, tem muita coisa boa ali, apesar de ser uma sistemática considerada básica, mas tem muita coisa interessante, assim, muita coisa rica ali. E, assim, praticamente a nossa literatura era aquela. Né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, teve uma explosão de literatura voltada para o público pentecostal. Então, hoje, a gente não tem desculpa de não conhecer nossa doutrina. Né? E, assim, a base da teologia pentecostal é justamente a pneumatologia. Obviamente, nós temos a herança da reforma. Né? Toda igreja hoje é uma herança da reforma, praticamente. Então, a ortodoxia cristã, nós acreditamos na ortodoxia cristã, mas o foco na pneumatologia, tanto que até irmãos reformados aí, eles reconhecem a contribuição pentecostal para o entendimento do Espírito Santo. Então, o irmão citou as obras do Stronda, tem o Robert Menzies, tem o próprio o Gutierrez, tem uns 4, 5 livros aí bem bacana. Tem a sistemática pentecostal, que tem os grandes teólogos assembleanos, né? Então, hoje tem muito material para a gente consolidar o nosso conhecimento, né? Porque a gente, né, irmão, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, o assembleano tinha aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente não tem grandes obras, mas hoje, de 20 anos para cá, isso mudou bastante. Mudou bastante. E, assim, é relevante hoje, né? Nós somos relevantes, então eu acho que a gente tem que aproveitar a onda. Não, com certeza, né? Hoje a gente tem livro aí para escolher, né? E ficar lendo aí um bom tempo, estudando só sobre o Espírito Santo mesmo. Você tem uma série de livros, né? Sim. Citar também o Gordon Fee, né? O Craig Keener, que hoje em dia talvez eu sou um dos grandes teólogos do mundo. Ele é pentecostal também. Sim. Ele é pentecostal. Irmão Fábio, além do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento também, né? E o irmão falou também um pouco da história da igreja, né? E a expansão da igreja ali, especialmente nos 300 anos iniciais da igreja ali, né? Nós temos uma expansão extraordinária, né? Sim.
Bom, termina o raciocínio, eu cortei, irmão, desculpa. Especialmente quando a gente entende que a igreja era perseguida, né? Sim. Pelos romanos. E você vê que quanto mais os romanos perseguiam, mais a igreja crescia. Não é verdade? Sim. O papel do Espírito Santo, né, irmão? Assim, não tem como falar do Espírito Santo e não falar na ideia do... nós pentecostais é importante, a gente acredita em 3 batismos, né? Então, a gente acredita no batismo nas águas, nós acreditamos no batismo no Espírito Santo com viés de regeneração para a salvação. No corpo E nós, de Cristo, né? Isso aí. E nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, como um revestimento para o serviço. Então, a visão pentecostal, né, o entendimento pentecostal, ele vê a visão lucana, né? O Lucas ele traz essa sistematização teológica voltada para o serviço, e Paulo vê o batismo do Espírito Santo voltado para a salvação. Né? Então, é importante, acho que é um insight bacana aí, porque vai respingar ali, pode ser que respingue na aula, e o batismo com o Espírito Santo, para que serve? É justamente para isso. Quando a gente fala de pneumatologia, na linha pentecostal, a gente em algum momento a gente vai resvalar, vai respingar nessa ideia. E nosso entendimento pentecostal é que a grande expansão da igreja foi justamente pelo batismo, né? Até o Antônio Gilberto, eu esqueci o nome do teólogo americano, essa ideia, né, de pôr a preposição, pelo e no. Então, Antônio Gilberto, ele criou essa didática justamente para ter justamente essa distinção. Então, pelo é a visão de Paulo, né? O batismo pelo Espírito Santo na regeneração. No momento que a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, se rende a Jesus através da pregação, através da exposição da Bíblia, então ele é inserido no corpo de Cristo, aí é a regeneração. Quando, lá em Atos, no capítulo 2, né, a promessa de Jesus, ficar em Jerusalém, lá no final do livro de Lucas, né, fala, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse revestimento de poder, no entendimento da teologia pentecostal, ele é revestimento para o serviço. Então, é importante. Então, na visão pentecostal, o responsável pela grande expansão do evangelho, né, daquelas 3.000, depois 5.000, depois não podia se mais contar, é justamente pela ação extraordinária, por esse revestimento de poder, né, que não é a pessoa, o batismo no Espírito Santo não é para a salvação, é um revestimento para o serviço. Então, esse é o entendimento pentecostal. Então, a expansão da igreja, no início, no entendimento pentecostal, foi justamente pela ação, né, do Espírito Santo, revestindo os apóstolos, revestindo as pessoas que a gente vê no livro de Atos, eles recebiam Jesus, eram colocados nas mãos, e eles também recebiam o Espírito Santo. Então, está claro essa exposição de Lucas, né, essas evidências que nós, pentecostais, nós entendemos desse jeito. Maravilha. É maravilhoso pensar assim no Espírito Santo, meu Fábio, que além do batismo, né, que o irmão falou bem, não é para a salvação, né? Sim, então, sim. Às vezes, o irmão fica chateado, né, porque não é batizado, né? A gente incentiva, né? Fala, não, sim, busca, rapaz, vai buscando aí. Mas o irmão aceitou Jesus, ele é salvo. Mas a salvação é também uma ação, né, espiritual ali, né? A gente percebe ali em João 3, do 3 ao 6, que nós temos que nascer do Espírito, né? Nascer do Espírito. E o Espírito Santo que ele está ali nesse processo, né? João 16, 8 vai dizer que ele convence o mundo do pecado, né? Quando nós aceitamos, nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito ali, né? Em Efésios 1:13. Ou seja, somos marcados pelo Espírito, o Espírito agora começa a fazer habitação dentro de nós,
né? E a partir desse momento ele começa ali a produzir fruto, né? Gálatas 5, como o irmão bem lembrou, que é o fruto do Espírito. Então ele participa no nosso nascer de novo, nos convencendo do pecado, né? Fazendo com que a palavra de Deus entre, penetre dentro do nosso coração, nos sela, né? Como alguém que está marcado para a salvação, não é verdade? E também nos batiza com o Espírito Santo, né? Nos dá dons espirituais, né? Isso é maravilhoso. Quando nós lemos a lista, né, dos dons espirituais, apenas o de línguas é para edificação própria. Sim, apenas o de língua. Todos os outros é para edificação da igreja, né? Você tem ali palavra de sabedoria, você tem ciência, dom de cura, dom de fazer maravilha, dom de interpretar a língua. Todos esses é para edificação da igreja. Apenas o dom de línguas é para a nossa edificação, que afinal de contas também temos que buscar a nossa própria edificação. Não é verdade, irmão Fábio? Sim, você vê, né, o irmão Natan, não que, eu não estou fazendo uma crítica, né? Estou só trazendo o fato. A geração anterior nossa, por exemplo, eu quando era jovem, poxa vida, quantas vezes eu fui na vigília, né, para buscar o batismo, né? Quantas vezes eu fui no monte para buscar. Então, e a gente vê essa segunda geração, que não é a geração forte em evangelismo, não é a geração forte em serviço. Então, fica claro que o fato de a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela não é que ela vai ser mais crente, mas ela vai ter uma vivacidade diferente. Ela vai ter uma vivacidade diferente, é claro. Então, assim, eu queria colocar assim dois pontos, né? Eu acho que nós, assembleanos, nós estamos indo por um caminho, né, por conta dos exageros, né? Tem uns carismaníacos por aí. Por causa dos exageros, a gente também está exagerando do outro lado. De não buscar, né? De não buscar. Então, tem gente que faz coisa errada, entendeu? Né? Então a gente não vai buscar nada. Então, com o advento da internet, a gente vê os exageros carismáticos e a gente fica naquele tal negócio. Então, mas para buscar o Espírito Santo e ficar desse jeito aí, Prefiro não buscar. Eu prefiro não buscar. Só que nós, como igreja, a gente está perdendo uma oportunidade ímpar. Porque a única geração que a gente vê, se a gente colocar as duas grandes expansões do Evangelho no mundo, então que foi os 300 primeiros anos e esses 100 primeiros anos, se a gente colocar lado a lado, a gente vai ver o tamanho da diferença de crescimento. A gente, em 100 anos de pentecostalismo, né, com o advento do pentecostalismo, a gente teve um crescimento muito expressivo, o mais expressivo da história. O mais expressivo. Né? Isso os historiadores eles falam. Por quê? Olha só, isso aqui está até aqui no texto, né? Em Atos 2:37, diz assim, Pedro, naquela primeira pregação, aí o texto registra, ouvindo eles isto, quer dizer, a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Quer dizer, a pregação era exposta com tão veemência, com tanta vivacidade, que as pessoas, assim, elas não precisavam fazer apelo. Elas mesmo já... E se você tem um livro chamado Raízes Pentecostais, Raiz Pentecostal, que traz toda a origem do pentecostalismo, ele conta lá a expansão em 20 anos da Assembleia de Deus no Brasil. 20 anos de Gunnar Wing, de Belém, e os primeiros 20 anos. Em 20 anos, a Assembleia de Deus estava em todos os estados. Olha só. Em todos os estados do Brasil. Então, humanamente falando, isso é extraordinário. Tem que ter uma ação extraordinária, divina, da deidade, para acontecer isso. Então, hoje eu vejo, não, acho não, é um fato
que a gente está cuidando de um excesso com outro excesso. E a gente está perdendo a oportunidade, essa geração está perdendo a oportunidade, né, de realmente se viver, ter um adolescente com vivacidade, ter uma juventude com vivacidade, um círculo de oração com vivacidade, obreiros com vivacidade. Né? E entra até a questão, que eu acho que na Assembleia de Deus era convencional, era consenso, aliás. Por exemplo, um obreiro só podia ser consagrado se fosse batizado com o Espírito Santo. Olhando, né, irmão Natan, assim, isso não habilita a pessoa para salvação e não habilita a pessoa para ser obreiro, certo? Para ser um chamado de Deus, melhor dizendo. Mas também, hoje em dia, por Assembleia de Deus ceder a essa regra, abre um precedente assim, que incentivo que um pastor, que um presbítero, que um diácono, que não é batizado com o Espírito Santo, ele vai fazer porque ele mesmo não tem. Então, sabe, assim, tem que ver com muita... Eu acho que a gente tem que ver os dois lados, né? Então, assim, você perde. Você perde por um lado e perde por outro. Então, hoje a gente vê que essa ação extraordinária do Espírito Santo, ela tem se assim, diminuído por conta, assim, também da liderança da Assembleia de Deus, sabe, abrir essas concessões, né? Que não tem o certo e errado, né? Eu acho que é ponto de vista, né? Não é uma crítica, não estou criticando. Mas, de fato, que contribui muito para a gente ter uma geração, ou uma congregação, ou uma comunidade que busque ou não o batismo com o Espírito Santo. Porque se um líder... Eu vejo muito bem, assim, todos os pastores que passaram lá no Príncipe de Gales, eles tinham foco em escola dominical. Né? Eu fiquei lá... Eu estou desde início de 2000 na Príncipe de Gales, né? E, assim, a nossa escola dominical lá só cresce. Mas, assim, todo pastor que passa lá, ele tem um foco em escola dominical. E incentiva a igreja. Né? Então, eu acredito, assim, que o incentivo, a ênfase que um líder espiritual dá, vai determinar também o comportamento das pessoas. Né? Então, na minha visão, é super importante a gente ter essa visão, porque, queira ou não, a gente tem evidência bíblica que assim, o impulsionamento, a ênfase na pregação, a coragem, o encorajamento, né, de você proclamar o Evangelho, é uma ação direta do batismo no Espírito Santo. É uma ação direta. Tanto assim, que a gente vê na prática, né? Nada contra as denominações que não acreditam. Mas você não vai ver uma denominação, por exemplo, uma denominação reformada, lá no meio do Heliópolis. Você não vai ver. A gente vê na prática. Né? Mas a gente vê a Deus é amor. A gente vê a Assembleia de Deus. Né? Então a gente vê na prática, né? Essas igrejas que... E não tem nada errado, né? Lá os irmãos dão ênfase para o ensino. Pô, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Acho que é chamado, não tem problema. Mas lá na ponta, e eles mesmos reconhecem isso. Né? Se a gente conversa com algumas pessoas honestas, meio reformado, e eles a Assembleia, até na Copa do Mundo de 2014, tinha a Assembleia de Deus, passou lá, a Globo chega em todo lugar do Brasil, lá tinha uma Assembleia de Deus, lá nos confins da Amazônia. Lá. Chegou antes. Chegou antes, é isso aí. Né? Glória a Deus, irmão Fábio, é isso mesmo. Meus irmãos, essa foi nossa aula de número 5 sobre o Espírito Santo. Como o irmão Fábio bem disse, e é muito verdade, o pentecostalismo, a base dele é a pneumatologia. Tá? Não estou dizendo que as outras doutrinas não sejam importantes, são igualmente importantes. Mas o pentecostalismo ele surgiu talvez por um esquecimento da ação do Espírito Santo. Né? Não vou falar assim com tanta certeza, né? Porque
quem usa e age na história é Deus e é Ele quem sabe, né? Mas com certeza quando o pentecostalismo nasceu ali, o pentecostalismo moderno, vamos dizer assim, nasceu ali no final do século XIX, início do século XX, nós, como o irmão Fábio disse, houve uma expansão extraordinária no mundo, tá? E no Brasil também, né? Espero que o irmão tenha aprendido, o irmão professor tenha aprendido algumas coisas, tenha sido edificado, encorajado para dar aula, né, no domingo, nesse domingo. Amém? Que o irmão fique com a paz do Senhor. O irmão Fábio quer falar algumas últimas palavras aí? Eu queria só agradecer, né? Acho que eu tomei a aula até, eu falei até mais que o irmão. Não, problema. Mas assim, eu vejo assim a pneumatologia, né? Tem até um estudo mesmo, né? Um artigo, eu não me recordo agora onde eu li, um artigo americano, que as igrejas pentecostais hoje, elas têm uma forte resistência, né? As únicas denominações que o liberalismo, o feminismo, essas ideologias humanistas, eles têm dificuldade de entrar, né? Então, hoje, eu acredito que fortalecendo essa teologia, entendendo, né? Obviamente, tratando ali os excessos de um lado e do outro, a gente vai ter um equilíbrio, porque a gente tem, hoje, o pentecostalismo tem uma teologia consolidada, né? As igrejas entenderam isso, então eu acho que a gente tem tudo aí, né? Eu acho que tem que ser um incentivo aí do professor, tem que ser um incentivo da liderança, para que as comunidades, né, as igrejas, as congregações, eu acho que deveria ter mais estudos, né, mais aprofundados, porque eu acredito que a pneumatologia é um antídoto, né, para toda essa secularização, né, toda essa relativização que a gente vive hoje em dia. É verdade. E eu agradeço aqui a paciência do irmão Natan, agradeço o nosso irmão que está nos apoiando aqui, nosso irmão Giva. E eu agradeço os professores aí, eu espero que, né, que a informação aqui, o nosso bate-papo aqui, seja proveitoso para a sua aula. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. 54.